Olá pessoal, na lição anterior nós deduzimos a equação geral de aletas a partir de um balanço de energia diferencial em uma aleta de formato genérico, uma aleta não uniforme. Não foi isso? E aí nós chegamos a uma equação diferencial ordinária nesse formato aqui, d dx de Ka dt dx menos coeficiente de convecção, HP, P é o perímetro da aleta, vezes T menos T infinito. T menos T infinito igual a zero. Tá? Esta é a equação geral de aletas. Aletas. Ok? Resolvendo esta equação, nós podemos calcular o perfil de temperatura ao longo de uma aleta e a taxa de transferência de calor para esta aleta. Ok? Esta é uma equação genérica quanto ao formato da aleta, servindo para aletas de seção transversal variável, quer dizer, uniforme. Então, não uniforme, né? Então, nós temos aqui uma aleta, tá? A seção transversal A pode variar livremente com a dimensão x, ok? Bem como o perímetro, esse perímetro aqui, ele pode variar livremente com a posição x, né, na aleta, ok? Nessa lição nós vamos simplificar essa equação, tá? Embora pareça, né, uma equação simples, já por ser uma diferencial ordinária, ela pode apresentar, né, dificuldades de resolução se nós admitirmos, por exemplo, variação de propriedades físicas, por exemplo, K variando com a temperatura e a temperatura varia com a posição. Então, dependendo da forma funcional dessa variação de K, essa equação pode ser bastante dificultosa de ser resolvida. Mesmo a área, né, a área de x, o A de x, tá? A seção transversal, se for, dependendo da forma funcional dessa função A de x, pode se complicar bastante a solução. Aqui também o P de x também pode dificultar, por sua vez. Vamos agora desenvolver, vamos dizer assim, versões reduzidas dessa equação diferencial para aletas que são de utilidade prática, mas que têm formas geométricas relativamente simples. Vamos começar com as aletas de seção transversal uniforme. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, aletas de seção reta uniforme. Então vejam só, esse caso corresponde a aletas, por exemplo, desse tipo aqui, ó. Nós temos uma superfície base e a aleta se projeta uniformemente como uma extrusão a partir dessa superfície base. Certo? Então nós temos uma temperatura. Vou primeiro orientar um eixo aqui, um sistema coordenado x, tá? E a geometria dessa aleta pode ser descrita através de funções do tipo a de x igual a uma constante a, e
de x igual a uma constante que eu vou chamar de P. Certo? Então, nós temos aqui, ó, constantes. Bem? Aqui, no caso, nós temos uma letra de seção circular constante, mas podemos ter também, como um contra-exemplo, uma seção transversal retangular, não é? Podemos ter uma seção transversal retangular, como essa aqui. Ok? Olha aí. Superfície base e uma seção transversal retangular. Então, nesse caso da letra retangular, a geometria também pode ser descrita por essas funções. A de x igual a e p de x igual a p. Certo? Assumindo que o K é constante também, assumindo condutividade térmica constante e que o H também pode ser constante, nós temos que a equação diferencial da letra geral vai se transformar no seguinte, veja só. Se o K é constante, ele pode sair dessa derivada, assim como a área, né, que é constante, a área transversal vai sair da derivada. E aí nós vamos obter a derivada segunda, vai ser d dx de dt dx, e o H constante, no termo ali de convecção, nada altera. E nós ficamos com d2t dx2 menos hp sobre Ka vezes t menos t infinito igual a zero. Ok? Essa equação diferencial, pessoal, quando resolvida, ela fornece a distribuição de temperaturas numa letra qualquer de seção transversal uniforme. Tranquilo? Vou chamar aqui de... Começar a numeração aqui de 1. Então aqui nós temos 2. Um segundo tipo bastante comum e também de grande importância corresponde às aletas de seção reta uniformemente variada, que seria uma variação linear, digamos assim. Então, seção reta com uma variação linear. Certo? Aqui nós temos aletas, por exemplo, desse tipo aqui. A seção transversal varia, só que varia com um comportamento funcional de reta linear. Algo assim. Ok? E aqui nós temos um raio na base, que eu vou chamar de R0. E aqui um raio na extremidade, que eu vou chamar de RL. Tá?
sendo L essa medida aqui, ó, esse comprimento aqui da letra. Tranquilo? Aqui é a medida L. Nosso eixo X continua orientado aqui, ó, a partir da superfície base. X igual a zero é exatamente a base da letra, certo? Uma outra possibilidade para este formato com seção reta de variação linear pode ser uma letra retangular como essa aqui. Ok? E aí, neste caso, a seção transversal varia dessa maneira aqui. Vamos dar uma reduzida aqui nessas linhas. Certo? E aí, as medidas, as dimensões aqui seriam, vou colocar aqui 2TL, que é a espessura da extremidade, portanto a semi-espessura é TL, e aqui nós temos 2T0 como espessura da base, tá? Essa espessura, a altura da base. O eixo X continua aqui, orientado para a direita. E, novamente, vamos atribuir o comprimento L para essa letra. Tranquilo? Então, é este tipo de aleta que pode ser descrito com esta versão que nós vamos desenvolver agora. Neste caso, pessoal, a função de área e função de perímetro serão, né, as variações lineares podem ser escritas como da seguinte maneira: nós podemos dizer que a área variando com x, né, será um valor de referência, que é a área da base, menos A0 menos AL vezes x sobre L. Ok? E aqui será a nossa equação 3. E o perímetro P de x será P0 menos P0 menos PL vezes x menos o x sobre xl, a equação 4. São equações de reta, tá, pessoal? São equações do tipo y igual a x mais b, tá? Só que escrita de uma maneira conveniente, de uma maneira apropriada. Mas vamos ver se funcionam essas equações aqui. Olha só. Quando x igual a zero, o que é que vai acontecer com a área? X igual a zero vai zerar todo esse termo aqui, e aí nós temos a de x igual a zero. Correto, né? Porque x igual a zero, a gente espera que a área seja a área na base da letra. E quando x igual a L, fica L sobre L1. Aí o que é que vai acontecer? Vai cancelar esse A0 com esse A0, o menos com menos aqui fica mais, e o resultado é AL. Então a área será AL. O mesmo acontece com o perímetro. O comportamento é o esperado. O perímetro será P0 na base, quando x igual a 0, e o perímetro será PL, que é o perímetro da ponta, quando x igual a L. Tranquilo? Nada demais aí nessa equação. Agora veja, quem são A0 e AL segundo essas definições aqui? Nós temos que o A0, vou colocar aqui onde?
O A0 será 2T0 para retangular, tá certo? Vou especificar melhor aqui. Para a letra retangular. Nós temos que A0 é igual a 2T0 vezes W. É aqui, ó. Base vezes altura. Então dá 2T0 vezes W, que eu não tinha colocado aqui, ó, mas essa medida aqui, ó, essa largura, vou chamar de W, ok? 2T0 vezes W. E a L será 2TL vezes W. Mesma razão aqui. 2TL vezes W. O perímetro P0 simplesmente 2 vezes 2T0 mais W. Ok? Tem mistério aqui, né? T0, 2T0 mais o W 2 vezes. Esse mais esse, esse mais esse. E o perímetro na ponta, na extremidade PL, será 2 vezes 2TL mais W. Ok? Esse TL, pessoal, é muito usado em transferência de calor quando os perfis de temperatura, as distribuições de temperatura têm simetria. Faz muito sentido trabalhar com a semi-medida, seja a semi-espessura, seja o raio, que é a metade do diâmetro, porque no caso aqui é a semi-espessura. Semi-espessura. Por que faz sentido usar a medida de semi-espessura? Porque o que acontece de um lado da semi-espessura acontece do outro lado, né? Aqui nós temos a semi-espessura, essa medida aqui, que é a semi-espessura. E a espessura total, digamos, dessa espessura aqui é 2TL, que é 2 vezes a semi-espessura. Tranquilo? Então, muitos dados de referência na literatura de transferência de calor se referem à semi-espessura e não à espessura da peça do objeto em questão. Ok? Agora vamos para a aleta circular. No caso da aleta circular, o A0 é a área daquele círculo na base. Então, π vezes raio ao quadrado. E o perímetro, o πAL será π vezes o raio da ponta ao quadrado. O perímetro 0, 2π R0. O perímetro na ponta L, 2π RL. Simples assim. Então o que é que nós fazemos? Plugamos na equação diferencial, plugamos aqui essas definições, né, de A0, AL, P0, PL, aqui nessas equações 3, 4, e o AX e o PX nós plugamos aqui na equação diferencial e resolvemos. Essa equação diferencial 2 aqui e resolvemos. A resolução vai fornecer o t de x e a taxa da aleta com seção uniformemente variada. Ok? Fazendo isso, a nossa equação diferencial fica assim. Ó. Portanto, para seção variável, linearmente variável, vem que aí a nossa equação diferencial fica A0 menos A0 menos a L x sobre L vezes D2T dx2 menos A0 menos a L dividido por L vezes dt dx
menos H sobre K vezes P0 menos P0 menos PL vezes X sobre L T menos T infinito igual a zero. Estão vendo aí? Já aumentou um pouquinho, né, a equação diferencial. Aqui nós já temos uma equação diferencial de coeficientes variáveis, porque os multiplicadores, os coeficientes das derivadas, possuem a variável independente deles, né? São funções da variável independente. Ok? Um outro tipo de aleta 3 é a aleta circular com espessura uniforme. Ok? Essa é uma aleta também de aplicação bastante comum, pessoal. Usada aí em ferros de solda, industrial, resfriamento de cabos. É algo assim, tá vendo? Nós temos aqui a superfície base. A superfície base aqui, ó, é um eixo, uma haste, um tubo. É usado em trocador de calor também, essa aleta, bastante usada. E olha só. E a aleta é esse disquinho aqui, ó. O que é a aleta? Tranquilo? Vou melhorar aqui. Ok? E quais são as dimensões dessa aleta? Nós temos aqui um raio aqui na base. Digamos aqui R0. Vou chamar aqui de R0. Ok? Este raio é aqui fora RL. Tá? E a espessura será 2T. Veja que esse T aqui é a semi-espessura. Então a espessura é 2 vezes a semi-espessura, correto? E note que em qualquer posição aqui, ó, nós temos um raio arbitrário, tá? Um valor de raio arbitrário, tá? Que marca, que designa qualquer posição no interior, no meio da letra, vamos dizer assim. Ok? Neste caso, as expressões apropriadas, né, são para área e perímetro são as seguintes. A área aqui no caso, a variável de posição é R, no lugar de X, correto? Será 2π R vezes 2T, tá? Que dá 4π RT. Assim. Certo? Calma, vamos entender aqui. Olha só. Por que que a área tem esse formato aqui, tem essa forma funcional? Pelo seguinte, olha só. Qualquer posição R aqui, ó, vai produzir uma, vamos dizer assim, uma tira circular em volta da letra. Como essa tirazinha aqui fora, ó. Tá vendo? Qual é a área transversal ao fluxo de calor? Veja, a superfície base está aqui, ó, então o fluxo de calor, digamos que a superfície base esteja mais quente do que o fluido aqui fora. Ou
seja, TS maior do que T infinito, o fluxo de calor será radial e nessa direção aqui para fora, certo? Ó. Ok? Então, qual é a área cruzada pelo fluxo térmico? Essa areazinha aqui, ó, ortogonal às linhas de fluxo. Tá? Se a gente pegar essa areazinha aqui, imagina que a gente corte aqui, ó, se eu cortar aqui e abrir essa tira aqui, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter um retângulo, não é verdade? Com que medidas? T0, ou melhor, 2T, que é essa alturazinha aqui, 2T, ó, essa alturazinha aqui. Tá? E essa base aqui será o quê? 2π vezes o raio de onde eu marquei a posição, tá? Da posição marcada. Essa areazinha aqui, ó, é a área transversal. Tá? Base vezes a altura do retângulo, correto? É exatamente o que eu tenho aqui, ó, 2πr vezes 2t. Perceberam? Tranquilo. Vamos para o perímetro agora. O perímetro é o seguinte. No caso do perímetro, a expressão usada será 2 vezes 2πr, que é 4πr. Tranquilo? Aí tudo bem. Aí vamos usar o mesmo retângulozinho aqui, ó, para calcular o perímetro. O que é que nós temos? 2πr aqui, ó, 2πr aqui. Por isso nós temos 2 vezes 2πr, tá vendo? Mas aí você pode se questionar, e essa quinazinha aqui, ó, esses lados menores do retângulo, por que não estão considerados? Veja bem, na peça mesmo, na aleta, esse lado se encontra com esse aqui, ó. Não é isso? Porque eu não fiz o corte aqui, ó. Então ele não é aresta, ele não é quina, vamos dizer assim, tá? Ele não é uma quina. Esse canto aqui, ele não é uma quina, ele não é perímetro, ele se encontra com o lado de cá. Então ele não é perímetro, tá ok? Essa é a explicação para não incluir aqui 2 vezes 2t na equação do perímetro. Essa é a explicação. Agora, uma ressalva, tá, pessoal? Existem livros de transferência de calor que consideram esses ladinhos pequenos aqui, tá? Nesse perímetro. Existem livros que sim consideram no cálculo dessa letra. Porém, considerando ou não, a diferença gerada, produzida ou inserida por essa consideração é insignificante. Em termos de cálculo de engenharia, a diferença é irrisória, porque normalmente uma letra é muito fina e essa medida maior aqui, ó, esse lado maior, a base, vamos dizer assim, do retângulo, é muito maior, várias vezes maior do que essa quinazinha lateral, do que o lado lateral. Então, somando ou não, o efeito no perfil de distribuição de temperatura, né, no perfil de temperaturas calculado pela equação diferencial, o efeito é muito desprezível. Geralmente é muito desprezível. Entenderam aí? Pois bem, usando essas expressões aí de área e perímetro, a nossa equação diferencial fica assim, ó. Então, a equação 2 torna-se d2t dr2 escrever direitinho aqui, d2t dr2 mais 1 sobre r dtdr menos h sobre kt vezes t menos t infinito igual a 0. Ok? Então, pessoal, aqui nós só precisamos, né, resolver as equações diferenciais para obter os perfis
de temperatura, T de x, são obtidos da resolução das equações diferenciais acima, com as condições de contorno, tá? Com as condições de contorno apropriadas. Certo? Mas vamos ver aqui para o caso da seção uniforme, que é o caso mais simples. Para o caso mais simples, que é a seção uniforme, a solução geral será a seguinte, pessoal. Solução geral é, vou chamar de θ, a temperatura, uma variável que corresponde à temperatura da letra. O θ nada mais é do que T menos T infinito, é a diferença de temperatura. Então, se eu conheço T infinito, eu conheço a temperatura da letra, tá certo? Θ é igual a C1, já vou colocar a solução geral aqui, exponencial de mx mais C2 exponencial de menos mx. Certo? Esse m é um parâmetro que inclui propriedades geométricas, convecção e propriedades físicas da letra. Então, geométricas, P e A, convecção e o K, que é a condutividade térmica, elevado a menos 1. Então, raiz quadrada de HP sobre KA é o M. Tá? Esta equação de exponenciais, que envolve exponenciais aqui, também pode ser escrita usando cosseno e seno hiperbólico, funções hiperbólicas, certo? Como A cosseno hiperbólico de mx mais B seno hiperbólico de mx. Tranquilo? É possível fazer essa relação aqui, ó, essa transformação, porque é da natureza das funções hiperbólicas. Tá? Lembrando aqui, ó, o cosseno hiperbólico, ele é definido como a expoente de x, né? Aqui de x, cosseno hiperbólico de x, é definido como o exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. E o seno hiperbólico de x é igual a exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. Certo? Então veja, essas constantes aqui, ó, C1, C2 ou A e B, podem ser avaliadas, né, podem ser determinadas a partir das soluções de contorno, das equações, dos valores de contorno, né, das condições de contorno. Então, as constantes são obtidas das condições de contorno. Ok, pessoal? E quais são as condições de contorno mais comuns? Vamos ver agora. Condições de contorno mais comuns.
Caso 1. No caso 1, nós temos a extremidade. Nós temos que a extremidade da aleta possui uma temperatura conhecida. Com temperatura conhecida. Certo? Matematicamente, essa condição de contorno pode ser escrita como T igual a T0 em x igual a 0, que é a base da aleta, e T igual a TL em x igual a L. É só isso. Tá? É a condição de contorno mais simples, normalmente conhecida como condição de contorno de primeiro tipo, ou condição de contorno de Dirichlet. Nesse caso, pessoal, a solução da equação diferencial fica assim. Ó. A solução pode ser escrita como θ sobre θ0. Esse θ eu já disse que é o t menos t infinito. Tá? Por consequência, o θ0 será t0 menos t infinito. É igual a θL sobre θ0 menos exponencial de menos ml. Parêntese aqui. Isso multiplicado por exponencial de mx menos exponencial de menos mx dividido por exponencial de ml menos exponencial de menos ml. Repare que existe uma certa simetria aqui entre o numerador e o denominador, correto? Mais exponencial de menos mx. Tranquilo? Caso 2. Caso 2. No caso 2, a extremidade da aleta tem fluxo nulo. Extremidade com fluxo nulo. Ok? Fluxo nulo, pessoal, corresponde... Digamos, nós temos aqui a aleta. A taxa de transferência de calor aqui pela ponta é zero. Tá? Corresponderia a ter uma aleta com ponta isolada, por exemplo. A ponta aqui, ó, se eu botar um isolamento térmico aqui na ponta, essa taxazinha aqui na ponta, que em x igual a L, seria nula, né, nessa condição de contorno. É uma condição de contorno que os físicos geralmente chamam de segundo tipo, ou condição de contorno de Newman. Tá? E ela matematicamente pode ser escrita assim: T igual a T0 na base, né, isso aqui não vai mudar, em x igual a 0, e dt dx é igual a 0 em x igual a L. Pronto, aqui nós temos a condição de contorno do segundo tipo, certo? E neste caso, a solução da equação diferencial é a seguinte: θ sobre θ0, que é igual a t menos t infinito, sobre t0 menos t infinito, igual a θL sobre θ0 menos exponencial de menos ml vezes exponencial de mx menos exponencial de menos mx dividido por exponencial de ml menos exponencial de menos ml. Olha só, mais exponencial de menos mx. Aliás, aqui, pessoal, aqui eu repeti a solução anterior. Vou tirar aqui, ó.
Neste caso, a solução da equação diferencial torna-se a seguinte: solução θ sobre θ0, que é igual a t menos t infinito, dividido por t0 menos t infinito, igual a exponencial de mx, dividido por 1 mais exponencial de 2ml, mais exponencial de menos mx sobre 1 mais exponencial de menos 2ml. É isso. Ok? Agora vamos para a condição de contorno do terceiro tipo, que é o caso 3. Certo? Caso 3, que é o seguinte: nesse caso nós vamos ter a igualdade de fluxos condutivo e convectivo na extremidade da aleta. Ok? E aí, pessoal, esta condição de contorno pode ser escrita matematicamente assim, ó: t igual a t0 em x igual a 0 e menos k dt dx igual a h t menos t infinito em x igual a L. É isso. Tá? Esta é a condição de contorno de terceiro tipo, ou também chamada de condição de contorno de Newman. Tá? É fácil, aparentemente é uma condição de contorno meio confusa, mas é fácil entender se você pensar o seguinte: olha só. Olha só aqui, ó. Se eu pegar aqui uma aleta, o que acontece aqui na extremidade da aleta? Eu não conheço a temperatura, né? Então TL eu não conheço. Não é a condição de contorno que eu vou usar, já que eu não conheço TL. Tranquilo? Eu não sei se não é uma ponta isolada, tá? Não é uma extremidade com isolamento, né? De maneira que o fluxo térmico aqui, ó, seja nulo, que a taxa seja nula, ou QL sobre A igual a zero. Não é. Tá? Isso aqui também não é válido, porque senão seria uma condição de contorno de segundo tipo. Ok? Mas, mesmo eu não podendo usar uma condição de contorno desse tipo ou desse tipo aqui, sempre será verdade o seguinte, ó. Vou apagar aqui, limpar essa área. Sempre será verdade o seguinte: na extremidade da aleta, toda a energia que chega aqui, ó, do interior para cá, chega aqui nessa face, ela atravessa, ela é transportada, pessoal, por que mecanismo? Condução, não é isso? Na verdade, a energia vem aqui se propagando, ó, por condução, correto? Então, no interior da aleta, a taxa é descrita pela lei de Fourier, correto? Não é isso? Então, se eu aplicar a lei de Fourier aqui, ó, eu tenho menos K A dt dx, concorda? Aqui assim, ó, em x igual a L. Não é verdade? A energia por condução que passa por essa face aqui, de área A, é menos Ka dt dx em x igual a L, correto? E essa energia, quando chega aqui, ó, ela vai passar para o fluido através de que mecanismo? Convecção, na verdade. Então, esse calor condutivo aqui, vou chamar de QK para não atrapalhar com o calor convectivo, que vou chamar de QC. Ele será igual ao calor convectivo nessa interface, ou seja, na área da ponta da letra. Portanto, eu posso escrever aqui do lado de cá a lei de Newton, HA TL menos T infinito. Tá? E aqui é TL. Por que é TL? Porque
em x igual a L. E quanto vale T de x igual a L? Não é o TL? Porque eu tenho chamado de TL. Não é verdade? Na nossa nomenclatura, né? A temperatura na ponta da letra. Tranquilo? Então, essa equação aqui, ó, ela simplesmente diz que fluxo condutivo é igual a fluxo convectivo na extremidade da letra. A área aqui é cancelada, ó, por isso que fica desse jeito que nós temos aqui. Tranquilo? E aí, neste caso, pessoal, a solução da equação diferencial será a seguinte. A solução será a seguinte. Vou ajeitar aqui. Nós temos que escrever aqui a solução será θ sobre θ0, que é igual a t menos t infinito, dividido por t0 menos t infinito, que é igual a cosseno hiperbólico de m vezes L menos x, mais h sobre mk vezes seno hiperbólico de... Vou apagar isso aqui para liberar espaço. Pronto. Seno hiperbólico de m vezes L menos x. Tudo isso dividido por cosseno hiperbólico de ml mais h sobre mk vezes seno hiperbólico de ml. Tranquilo? Pois bem, essas são as condições aí de contorno e as respectivas soluções das equações diferenciais. Agora aqui nós temos os perfis de temperatura, pessoal. Nós temos as distribuições. Nós podemos calcular as taxas de troca térmica da letra, tá certo? Então, vamos lá. Taxa troca térmica. Certo? E essa taxa pode ser calculada assim, de forma mais rápida e mais conveniente de cálculo é a seguinte: podemos determinar a taxa da aleta pelo fluxo térmico na sua base. A lógica é a seguinte, pessoal. Se nós temos uma aleta, vamos esboçar aqui uma aleta, olha só. Certo? Estamos querendo determinar o que da aleta. Certo? Veja só. A energia sai da superfície base e entra aqui na aleta. Essa energia ela sairá pelas laterais ou avançará para frente. Laterais pela superfície lateral, vamos dizer assim, ou vai para frente, concorda? Assim, e eventualmente uma certa quantidade de energia sai pela ponta da letra. Tranquilo? Então toda a energia, pessoal, que passa, toda a energia que vai sair da letra vai ter que passar aqui na base da letra, concordam?
Então, a taxa avaliada em x igual a zero é justamente x igual a zero. A taxa avaliada em x igual a zero é justamente o valor da letra. Olha só. Eu poderia fazer uma integração do perfil aqui, ó, perfil de temperatura, usando a lei de Newton do resfriamento. Formato diferencial. A lei de Newton do resfriamento não é Q igual a H delta T. Se eu diferenciar, fica dQ igual a HdA delta T. E aí, pessoal, nós podemos integrar aqui, ó. Integração de dq é o Q total da letra. Tá certo? Só que esse caminho é muito mais longo, mais complicado, tá? Então vamos seguir o caminho aí do fluxo na base. Tranquilo? Calculando a taxa térmica para os perfis de temperatura acima, temos temos o seguinte, caso 1, que é a condição de contorno de temperatura na extremidade conhecida, tá? Nós fazemos, né? Vamos aplicar a lei de Fourier para determinar o Q de x igual a zero. Por quê? A energia que entra aqui na letra, a partir de x igual a zero, ela vai ser transferida através de que mecanismo? Na condução, é a lei de Fourier. Então, nós temos que QK, que é o calor condutivo, em x igual a zero, será a lei de Fourier menos Ka dt dx calculado em x igual a zero. Só isso. Ok? Como nós temos as funções, né, θ de x lá em cima, e θ é justamente t de x menos t infinito, não é isso? Aí nós podemos isolar o tx, fica tx igual a t infinito mais todos esses termos aqui, ó, isso multiplicado por isso, né? T0 menos T infinito, multiplicando isso aqui, e T igual a T infinito mais T0 menos T infinito, multiplicando tudo isso aqui. Se nós derivarmos essa expressão em relação a x e substituirmos x igual a zero, nós obtemos a taxa. Esse é o procedimento, é pura álgebra, tá? Nem vale a pena fazer aqui passo a passo, porque é pura álgebra mesmo. Então, para o caso 1, nós obtemos que a taxa será Q igual a Ka em 0 vezes menos 2 θL sobre θ0, exponencial de menos ml, aqui, dividido por exponencial de ml menos exponencial de menos ml. Tranquilo? Esta é a taxa, tá? Agora vamos fazer uma análise assintótica, que é uma análise matemática levando variáveis a valores extremos, mais infinito, menos infinito, zero. Olha o que acontece aqui, ó, se nós fizermos L tendendo ao infinito, ou seja, uma letra muito comprida. Tá? Quando L tende ao infinito, devido ao comportamento aqui dos exponenciais, ó, isso aqui tende a zero, né, porque é 1 sobre exponencial de ml, isso aqui tende a zero, e aí o resultado será Ka em θ0. Simplesmente isso, só vai sobrar isso aqui, ó. Certo? E no caso 2, nós temos a taxa como sendo Q igual a K m θ0
tangente hiperbólica de M. Ok? Para uma letra muito longa, L tendendo ao infinito, olha o que acontece. A função tangente hiperbólica, pessoal, é assim, ó. Ela tende a mais 1 aqui, menos 1. Ela tem, em menos infinito, ela vai para menos 1. Em mais infinito, ela vai para 1. É assim, ó, é um S. S, ok? Então, quando L tende ao infinito, como M é um valor finito, a tangente hiperbólica tende para mais 1. Portanto, isso aqui, ó, no infinito, isso aqui vira mais 1. E a taxa será, novamente, K a M θ zero. Olha só. Olha que interessante. Eu já fui igual a de cima, tá vendo? O que será? No terceiro caso, caso 3, a taxa será K M θ zero vezes seno hiperbólico de M vezes L mais H sobre MK vezes seno hiperbólico de ML. Isso dividido por cosseno hiperbólico de ML mais H sobre MK vezes o seno hiperbólico de ML. Ok? Fazendo aqui uma análise assintótica de novo, ó, levando L ao infinito, a taxa para uma letra muito longa, novamente será KM θ zero. Olha só. Aqui é a diferença de temperatura na base, não é verdade? T0 menos T infinito. Olha só. Nos três casos, pessoal, a taxa foi a mesma para uma letra muito longa. Por que será? Né? Por que será? Vamos analisar por quê? Para a gente terminar essa lição. Olha só. O que acontece com uma letra muito longa? Esse L aqui, ó. Olha só. Quando o L é muito longo, qual é a temperatura na base da letra para começar? Vamos dizer que seja T0, né? Qual vai ser a temperatura na ponta da letra para uma letra muito longa? Se a temperatura do fluido é T infinito, o que a gente espera que aconteça na extremidade da letra? Se a base aqui seja 200 graus, para a gente ter números, né, e raciocinar. Digamos que o fluido aqui esteja a 30 graus, seja ar a 30 graus Celsius. Olha só. Então aqui começa em 300, ó, a temperatura vai caindo, caindo, caindo. Se for muito longa a letra, qual é a temperatura que você espera aqui na base? Você espera um equilíbrio térmico com o fluido, não é verdade? T infinito. Então, para uma letra muito longa, nós temos uma condição de contorno com temperatura conhecida. Porque TL, ou T de x igual a L, é igual a T infinito. A temperatura é conhecida. Não é verdade? Ok. Agora, vamos analisar a condição de contorno do tipo 2, que é fluxo nulo. Quando a letra é muito longa, a temperatura aqui na ponta se igualará a T infinito. Portanto, vai ser T infinito. Se a temperatura na ponta é igual à do fluido, vai ter transferência de calor, pessoal, aqui através da ponta? Não, né? Porque se não tem diferença de temperatura, não tem taxa, a taxa é nula, né? Portanto, nesse caso aqui, para uma letra muito longa, nós temos calor condutivo na extremidade igual a zero. Portanto, a taxa na ponta é igual a zero, fluxo nulo. Ou seja, a condição de contorno 2 também é atendida. E na condição de contorno 3, que nós temos taxa condutiva aqui, ou desculpa, taxa condutiva, sim, é igual a taxa convectiva aqui. Tá? Numa letra muito longa, isso acontece? Taxa condutiva chegando aqui é igual a taxa convectiva saindo? Sim, também acontece. Só que ambas são nulas.
A taxa condutiva que chega aqui é zero e a taxa convectiva que sai aqui é zero. Mas existe a igualdade de fluxos. Existe igualdade de taxas condutiva e convectiva. Portanto, afinal de contas, zero é igual a zero nesse caso, né? Então, nós temos QK igual a Q convecção na ponta. Todas as três condições de contorno, pessoal, são equivalentes, exatamente equivalentes, né, segundo a física, quando a aleta é muito longa, né, quando L tende ao infinito. Por isso que nós obtivemos as mesmas equações de taxa para a aleta muito longa. Tranquilo? Até o próximo vídeo, um abraço.